A paz do Senhor, irmãos. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Vai curtindo, compartilhando esse link para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, para que pessoas sejam tocadas pela palavra que será ministrada nessa noite. Nós vamos aguardar uns minutinhos para iniciar, esperar alguns irmãos entrarem. Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que daqui a uns minutinhos a gente vai estar meditando, refletindo na palavra de Deus. Paz novamente aos irmãos que estão entrando, Francis, a Paula, a Meire, o Gabriel, a Rose, a Cristina e o Dudu, Camila e o Leandro. Paz do Senhor, irmãos, intercedam aí da sua casa. O pastor me colocou para fazer a live hoje, só para ir adiantando, irmãos, ele teve uma reunião importante do curso de Direito e não pôde faltar, então ele me pediu que estivesse aqui compartilhando com você a palavra de hoje, amém? Eu creio que vai ser uma bênção. Graças a Deus, Gabriel está aqui me dando um suporte, respondendo o amém que eu estou dizendo. E eu quero que você compartilhe, que você também interaja comigo. Você pode mandar seu recadinho. Eu estou conseguindo ler aqui que todo mundo está falando boa noite, a paz, quem entrou. Então eu estou conseguindo ver tudo certinho e a gente vai poder ter uma noite bem gostosa para compartilhar da palavra de Deus. Aqui em Nova Andradina, eu tô vendo que tem um pessoal de Dourados, o meu cunhado Valdeci, a minha irmã Paula, minha mãe deve entrar daqui uns minutinhos, e aqui em Nova Andradina tá chovendo. Então tá uma noite bem gostosa para que nós possamos compartilhar da Bíblia, tá? Então eu já vou dando início, como eu disse, o pastor Altair hoje me pediu para dar continuidade à série Provérbios, que ele tem ministrado semanalmente, e hoje nós vamos tratar do capítulo 22, mas antes de eu entrar no texto da palavra, eu gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Priscila, né? Priscila Malaguti, eu sou casada com o pastor Altair há 10 anos, nós temos uma filhinha que é a Maria Clara. Eu sou formada em História pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou uma pessoa que ama Deus, sou também uma pessoa estudiosa da palavra de Deus e acredito que a Bíblia é a verdade que todo ser humano deve conhecer, porque ela transforma as nossas vidas. Ela transformou minha vida de uma maneira assim extraordinária. Então eu creio profundamente na Bíblia e gosto muito de ler, leio todos os dias, e por isso eu acredito que o pastor Altair me convidou para estar aqui, até porque eu brinco com ele, eu falo assim, eu sou a sua ovelha que mais pega no seu pé, porque diariamente eu falo com ele, olha, o que quer dizer isso da Bíblia, o que quer dizer aquilo. Então, vamos hoje meditar em Provérbios 22, aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Antes de lermos a palavra, eu quero fazer uma oração por você, por mim. E quero que você, aí onde você está, feche os teus olhos e ore também para que Deus ministre ao teu coração. Amém? Pai, muito obrigada por esta noite. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela sua bondade e misericórdia sobre nós. Obrigada, Deus, porque mesmo quando nós achamos, Senhor, que está tudo perdido na nossa vida, o Senhor nos levanta, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos abençoa. Então, Deus, eu oro nesta noite por cada um que está assistindo essa live. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale com cada uma. Que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, resposta ao coração de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu creio que a Bíblia é a Tua palavra. É a verdade, Senhor, que nos liberta, que nos instrui, que nos ensina. E nós, Senhor, nessa noite, abrimos o nosso coração para que a Tua palavra, Senhor, seja semeada e que ela cresça e dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, vamos lá, irmãos. Eu não vou trabalhar todo o capítulo 22 com os irmãos. Eu quero trazer alguns versículos chaves que Deus falou comigo, para que nós possamos meditar e refletir nessa noite. E no versículo 1,
Olha o que Deus diz. Diz assim, Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e do que o ouro. E quando eu li isso, eu sempre leio a Bíblia fazendo perguntas para mim, para Deus, e eu quero que você tenha esse hábito, porque é muito gostoso ler a Bíblia assim. E quando eu li esse texto, eu falei, Deus, o que é ter um bom nome? Para um filho de Deus, uma filha de Deus, o que é ter um bom nome? O que é alguém que tem um bom nome? E eu comecei a pensar sobre isso. Você já pensou o que as pessoas pensam a seu respeito? Você já parou para pensar quando as pessoas dizem assim, por exemplo, Camila, Fátima, Tatiane, o que vem à mente delas? Né? O que é ter um bom nome? E aí eu pensando sobre isso, irmãos, hoje em dia a sociedade diz assim, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com as minhas atitudes, mas nós como filhos de Deus temos que agir de maneira diferente. A palavra de Deus diz que a gente tem que viver de maneira digna do Senhor. Então Deus, ele tem um padrão para nós, né? Então ele quer que a gente tenha as nossas atitudes entendendo como que o outro está me vendo. Como que eu estou transmitindo Cristo? A palavra de Deus diz que nós somos a carta de Cristo. Ou seja, as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Jesus. Então, o que é ter um bom nome para nós? É ser honesto, é ter caráter. Isso vale muito mais do que a gente possuir bens, possuir riquezas. É a gente buscar ter as características de Jesus Cristo. As pessoas olharem para nós e ver alguma coisa parecida com Cristo. O que em você tem parecido com Cristo? Eu quero que você pense nessa noite, quando as pessoas olham para mim, o que as pessoas veem de mim? O que elas acham de mim? Me acham arrogante? Preciso mudar o meu padrão. Me acham uma pessoa de oração? Eu costumo dizer, irmãos, que tem pessoas que não precisam falar nada para mim. Eu chego perto da pessoa e a vida dela, o Espírito Santo que habita nela, fala ao meu coração. Então é dessa maneira que nós temos que ser. As pessoas têm que encontrar em nós uma pessoa de confiança, uma pessoa leal, uma pessoa sincera, uma pessoa carinhosa, por que não carinhosa? Então a gente precisa transmitir a vida de Deus para as pessoas. E a palavra de Deus em Filipenses, eu falo meio rápido, tá, irmãos? Mas é porque é o meu jeito. Vou procurar falar mais devagar um pouco. Eu acho que eu estou um pouco acelerada. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, para que nós possamos resplandecer a luz no mundo. Então Deus nos chama para ser a luz no mundo, Deus nos chama para ser diferente, Deus nos chama para que quando as pessoas precisarem de nós possamos levar uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Então nós como cristãos temos que ter isso em mente, que o bom nome, ter uma boa reputação diante das pessoas, vale mais do que eu ter bens, vale mais do que eu ter riquezas. E às vezes, irmãos, a gente dá uma perdida um pouco. O que acontece com a gente? A gente começa a trabalhar muito, fazer muita coisa, porque a gente quer conquistar. A gente é o povo de Deus, a gente quer conquistar. A gente tem sonhos, a gente tem planos, a gente tem projetos, então a gente quer alcançar isso. E aí o que acontece conosco? Às vezes a gente pode se perder, a gente às vezes pode inverter, a gente às vezes pode buscar um pouco mais riquezas e menos ter um bom nome. Mas nessa noite Deus está falando conosco, é melhor a gente buscar ter um bom nome, buscar ser de Deus mais do que as riquezas. Amém? Então, como eu já disse, precisamos viver de maneira digna do Senhor, de maneira digna de ser filhos e filhas de Deus. Isso é uma grande responsabilidade nos dias de hoje, porque até para vir aqui falar de Deus, eu me preocupo, porque é uma responsabilidade levar o Evangelho de Cristo. Então, assim, é algo muito sério que nós precisamos ter temor, não podemos fazer de qualquer maneira. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando o pastor me diz que ele convoca, tá, irmãos? Então, se um dia você receber uma ligação, uma mensagem dele, saiba que vai ser convocação e não vai ser convite. E ele diz, pastor, amanhã você ministra. Eu já comecei a orar mais, já comecei a buscar de Deus, já pedindo para que ele abençoasse as pessoas que fossem ouvir a live.
para que Deus ministrasse a cada coração, e já lavei o meu cabelo hoje, já coloquei a roupa que eu achei que era melhor, e já sequei o meu cabelo, e já passei uma maquiagem. Então assim, porque a gente quer levar o Evangelho de Cristo de uma maneira melhor, de uma maneira que as pessoas aceitem mais. Então, em todo o nosso proceder, nós devemos ser assim, ser pessoas que vivem de maneira digna do Senhor, amém? O próximo versículo que eu quero compartilhar com os irmãos é Provérbios 22, versículo 6. Depois que eu me tornei mãe, eu leio muito esse versículo. Constantemente o Senhor me leva a refletir sobre esse versículo. Diz assim: educa a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando envelhecer, não vai se desviar dele. Então, é lindo esse texto, que se a gente educar os nossos filhos, se a gente educar uma criança no caminho do Senhor, ainda que ele for velho, vai se lembrar desse caminho, e se sair desse caminho, vai voltar para esse caminho. Então, mais uma reflexão para nós nessa noite. Que educar, irmãos, ele requer duas coisas. A gente sempre fala lá em casa sobre isso: tempo e trabalho. Não tem como a gente ter filhos e não ter tempo para os filhos e ter trabalho com eles. Nós precisamos dispor dessas duas coisas: trabalhar em prol da criança, do filho, do adolescente, do jovem, e ter tempo com a criança, com o jovem, com o adolescente. Pastora, mas a minha vida é tão corrida. Mas nós precisamos organizar o nosso tempo para que possamos educar os nossos filhos. Não tem como a gente terceirizar a educação. Ah, pastora, minha mãe me ajuda. Não, vó não educa. Ah, pastora, mas eu deixo com a babá. Não, a babá não educa. Ah, a galinha pintadinha. Também não. A gente brinca lá em casa que a galinha pintadinha não educa. Então, somos nós os pais responsáveis por ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Então, eu quero refletir com você nessa noite. O que você tem feito para ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos? Você tem ensinado ler a Bíblia? Você tem ensinado o seu filho a amar a igreja? E você tem ensinado o seu filho a diferença entre o mundo e a vida no mundo e uma vida com Deus? Porque isso é muito importante. Essa questão de amar a igreja é algo tão sério, irmãos, porque assim, nós temos 10 anos de pastorado. E quem tem filhos, eu vou contar um segredo aqui para você que é da igreja. A gente sabe se a pessoa tá bem com a igreja e com a gente pelos filhos. Nossa, pastora, como? Porque criança, realmente, ele não consegue ter uma vida dupla. Ele não consegue chegar aqui na igreja e ser de uma maneira e em casa de outra. Então, às vezes eu brinco com o pastor Altair, eu falo, eu acho que o irmão fulano tá meio chateado com a gente, porque a gente olha a carinha da criança pra gente e fala assim, paz, pastora, com uma carinha triste. Então a gente sabe, através das crianças, se os pais estão bem ou não. Então nós, irmãos, precisamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja, amar a casa do Senhor, amar ouvir louvores. É muito sério isso, porque o diabo tem investido nessa nova geração. Tem tentado mostrar aos nossos filhos que o mundo é melhor do que estar com Deus. E estar com Deus é tão bom, irmãos, é tão maravilhoso. Eu nunca mostrei para nós lá em casa, nunca mostramos para Maria que vir para a igreja é um peso, ou vir para a igreja é algo difícil, é algo que não traz prazer. Não, a gente já vai tomar banho falando, nós vamos para a igreja. Ela fala, vamos para a igreja, mamãe. E sim, nós vamos cantar musiquinha pro Papai do Céu. Aí ela vira e fala, aleluia, que ela não sabe falar aleluia ainda. Então, nós precisamos amar a igreja, nós precisamos amar a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus. Tem tantas histórias lindas na Bíblia que a criança pode entender facilmente o poder de Deus. Então, educa o seu filho no caminho. Pastor, eu levo meu filho à igreja. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós educarmos os nossos filhos. Então, educação é para além de levar apenas na igreja. Educação é em casa, é orar, é agradecer, pastora, a senhora quer que a gente faça isso todo dia, toda hora? Não. Lá em casa a gente tem um princípio que a Maria Clara vai viver uma vida de verdade.
lá na igreja, aqui em casa, então a gente é muito transparente com ela. A gente mostra para ela realmente aquilo que tem acontecido, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus falou não para nós. Então, assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, fora esses princípios espirituais, irmãos, nossa maior arma é o nosso exemplo. Pastor, eu mando meu filho ler a Bíblia, mas ele vê você lendo a Bíblia? Ele vê você orando? Você que é homem, o seu filho vê, a sua filha vê você tratando sua esposa com carinho, ou você é uma pessoa que grita, que faz um escarcéu, então assim, nós precisamos dar exemplo. Eu sempre falo para o pastor Altair, eu falo, olha, a Maria, ela vai procurar um homem para casar como o pai dela, então seja o melhor possível. E aí, então, a gente procura ser assim. Eu quero que ela olhe e fale assim, não, se alguém me tratar mal, mas meu pai nunca me tratou, por que esse homem vai me tratar? Não é digno de mim. Então, irmãos, é muito sério, dê exemplo na sua casa, trate a sua família bem. Pastor, eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu grito muito, que eu xingo muito. Ore, peça ajuda do Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Então mude, porque os nossos filhos precisam conhecer o caminho do Senhor. Amém? E pegando esse gancho, no versículo 15, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugenta dela. Isso está na linguagem Almeida e atualizada, mas eu quero ler na linguagem de hoje. Diz assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção ensinará ela a se comportar. Irmãos, hoje em dia é muito difícil corrigir os filhos, até na igreja. Teve um dia que meu marido falou assim para mim: não quero que você corrija mais a Maria na igreja. Eu disse: por quê? Ela faz tanta bagunça na igreja. Ele disse: porque quando você corrige ela e ela chora, todos os irmãos fazem cara feia. E aí eu falei para ele: mas nós precisamos ensinar ela. Então, nós precisamos corrigir. Pastor, a senhora está falando para bater? Não, eu estou dizendo correção. Eu não sei a forma que você vai encontrar, o que você tem aí na sua família de corrigir. Mas toda criança precisa ser corrigida. Toda criança precisa ser ensinada. Então, a palavra de Deus está nos falando nessa noite. Corrijam os seus filhos. Para quê, pastor? Para que eles sejam bênção amanhã. Para que eles sejam adultos de Deus amanhã. Para que amanhã você não se envergonhe deles. Para que amanhã você tenha orgulho. Para que amanhã você desfrute de tudo aquilo que você semeou. Pastor, o que eu vou colher? O que eu estou semeando? Eu sempre falo, não vejo a hora da Maria crescer para ela colocar a mesa do almoço, colocar a mesa do jantar, para ela me ajudar a cozinhar, para ela me ajudar a lavar uma louça, para ela se alegrar no domingo de vir para a igreja e tocar com o pai dela e cantar. Então isso é colher os frutos de uma semente que eu preciso semear hoje, assim como você. Nós estamos vivendo num tempo que tudo pode, irmãos. A criança pode tudo, a criança pode fazer birra, a criança pode chorar, a criança pode fazer drama, enfim, e temos desculpa para tudo. Mas nós que somos de Deus, precisamos ensinar os nossos filhos no caminho de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele nos exorta, que Deus, ele nos açoita, que Deus nos corrige. E nós temos que ter Deus como nosso exemplo com os nossos filhos. Corrigir, ensinar, dar amor, pôr limites, é necessário isso. Então eu convido você que talvez fala: nossa, pastor, essa palavra pesou no meu coração, a orar por isso. Se você não tem corrigido seus filhos, comece a corrigi-los. Ah, pastor, mas ele já é adolescente. Sente e fala: olha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu tenho autoridade sobre você, e a partir de hoje você vai ter que se submeter, senão a correção vai chegar aqui em casa. Amém? E agora, irmãos, vamos lá, continuando. Nós estamos no versículo 15, eu vou para o versículo 24 e 25, que sai um pouco fora da questão de educação de filhos. Diz assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem ande com o colérico, para que não aprendas as suas veredas.
e tome um laço para a tua alma. A palavra de Deus tem hora que fala muito direto com a gente. Deus está falando, ó, não é para você andar com uma pessoa que é briguenta, não é para você andar com uma pessoa que é colérica, que fala aquilo que vem na telha, que é do jeito que é e não dá satisfação para ninguém. Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando para nós, cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você tem intimidade. Pastora, Deus está falando então para mim que é para eu me afastar de todo mundo que não vai na igreja? Não, Deus está falando, olha, não entregue o seu coração a pessoas que aparentemente parecem ser os seus amigos, mas não temem a Deus. Nós, irmãos, temos que ter cautela para ter intimidade com alguém, nós precisamos ter cautela para a gente ter relacionamentos profundos com as pessoas. Não é todo mundo que a gente tem que contar todas as nossas coisas. Temos que ter amigos em Cristo? Sim, mas temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 6, 14, 18, depois você leia na sua casa, que não é pra gente ter julgo desigual, que não é pra gente diz assim, ó, o texto, eu vou ler pra você. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e os demônios? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, para que possamos ser o povo de Deus, para que possamos andar com Deus, não podemos fazer aliança, irmãos, com ninguém que não teme a Deus. Tome cuidado. Às vezes a gente, num momento de aflição, num momento de aperto, de dificuldade, a gente vai lá e faz aliança com uma pessoa que não é de Deus. E Deus está falando, cuidado. Não tenha amizades com pessoas que não são do reino, pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Eu quero te dar um exemplo. Até escrevi um exemplo aqui para compartilhar com vocês. Um exemplo, você é casado ou casada e você discute com o seu esposo ou com a sua esposa. E quem que você acha que você deve procurar para se aconselhar? Número 1, o seu pastor, um homem de Deus, casado há 10 anos, fiel a Deus e a sua esposa, ou o seu amigo da faculdade, com quem você acabou de voltar a conversar, que fazia muito tempo que você não via, e você encontrou ele na rua, e você quer desabafar com alguém, e você fala com ele. Irmãos, é óbvio que a gente vai ter que compartilhar, que a gente precisa procurar conselho em pessoas de Deus, em pessoas fiéis, em pessoas que têm um bom exemplo, em pessoas que têm caráter. Então, cuidado com as suas amizades. Não dobre o seu coração, não coloque toda a sua confiança em quem não teme a Deus. Amém? E agora eu já vou finalizar, irmãos, porque eu vou compartilhar com você. Não é fácil fazer live. Quero até te convidar um dia vir aqui fazer uma live na igreja e falar, pastor, eu quero. É desafiador falar só com o celular. E ainda que o pastor Otário não enxerga muito bem, então ele não vê os comentários. Eu estou vendo a irmã Joana, a irmã Meire compartilhando que é a resposta 1, vocês estão certinhas. Mas para finalizar, eu quero falar do versículo 19 de Provérbios 22. Diz assim: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Deus, ele tá falando assim, olha, vocês estão vendo aquela pessoa ali trabalhando honestamente na sua obra, nas suas coisas? Olha, ele será posto junto com os reis. Ele não vai ser colocado no lugar junto com pessoas inferiores. E aí eu falei, vou pesquisar um pouco mais fundo esse texto. O que significa a palavra diligente? No dicionário de português, Aurélio diz assim: diligente
que tem ou denota diligência. É uma pessoa ativa, aplicado, zeloso, cuidadoso, que atende a todos com a mesma atenção, que tem prontidão, é rápido, é ligeiro e é ágil. Então essa é uma pessoa diligente, uma pessoa atenciosa com as coisas que ela for fazer. Então a palavra de Deus está dizendo, olha, se você, tudo aquilo que você for fazer, você for diligente, você vai ser bem sucedido. Agora o que acontece, irmãos? Às vezes a gente encontra pessoas fazendo tudo de qualquer maneira e querem receber de Deus uma recompensa extraordinária. Não, tudo requer trabalho. Se você for ler Gênesis 1, você vai ver que Deus teve trabalho para criar a terra, para criar o homem. Tudo Deus foi trabalhando, tanto que Deus descansou depois que fez tudo isso. Então nós precisamos trabalhar diligentemente pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, por aquilo que nós queremos almejar, por aquilo que nós queremos conquistar. Então eu não sei como que você está. Pastora, nós já estamos no dia 18 de novembro, eu já estou desanimado, não alcancei nada. Não, seja, como diz aqui, eu li, seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa aplicada, seja uma pessoa zelosa, seja uma pessoa cuidadosa com as coisas que você for fazer. E Deus, irmãos, tenha certeza, te abençoará. Deus vai abrir as portas que precisam ser abertas. Deus vai trabalhar ao seu favor. Porque a palavra de Deus diz que Ele vela de tudo aquilo que Ele escreveu na Bíblia para cumprir. Então, se você agir diligentemente, zeloso com o seu trabalho, com aquilo que Deus te deu, Deus certamente estará contigo. Então a palavra de Deus é rica, é poderosa. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus abençoe o restante da sua semana e o restante do seu ano. Pastor, eu já produzi tudo aquilo que eu tinha para produzir. Sempre temos mais em Deus. Sempre no Senhor nós temos algo mais profundo para alcançar. Então eu quero motivar você a continuar trabalhando nesse ano, a continuar lutando, a ser uma pessoa diligente, porque o Senhor é contigo. Amém? Vou orar pela sua vida, vou orar para que Deus cumpra todas as promessas dele em sua vida. Eu vi que tem um pedido de oração pela vida do Bruno, é o meu sobrinho lá de Dourados, que nós já temos orado pela saúde dele, para que Deus restabeleça. Você que quer colocar o seu pedido de oração, fique à vontade, o pastor Altair sempre lê todos de novo e ora novamente. Então coloque o seu pedido de oração para que possamos colocar diante de Deus. Amém? Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada pela sua palavra que é tão poderosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ministra ao nosso coração de uma forma extraordinária. Eu amo, Senhor, a tua palavra e eu sou muito feliz, Senhor, muito grata por nós termos livre acesso a ela, Senhor. Deus, hoje, Senhor, nós estávamos compartilhando que nós lemos a sua palavra de manhã, à tarde e à noite. E isso é motivo de muita alegria, Senhor, ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Senhor, nós queremos orar ao Senhor por cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa oração, seja, Senhor, no momento presente ou no porvir, que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor abençoe esse resto de semana, que o Senhor abençoe, Senhor, esse restante do mês de novembro e o último mês do ano, que, Senhor, portas sejam abertas, portas sejam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abertas na vida dos teus filhos, que eles possam alcançar ainda mais o Senhor, que eles possam ainda mais ser surpreendidos pela bondade do Senhor, em nome de Jesus. Pai, as pessoas que pediram oração pela saúde, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida do Bruno e de todas aquelas pessoas que necessitam, que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Jesus, alcançar a vida deles e trazer cura, Senhor. Que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, anjos ministradores de cura, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, porque nós somos os teus filhos. Nós, Senhor, somos cordeiros com Cristo da herança celestial. É nisso que nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Muito obrigada, irmãs, irmãos, por estarem comigo, compartilhando hoje a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu não sei se eu falei, eu disse que eu sou pastora, que sou casada há 10 anos, mas eu sou pastora na Igreja Renovada aqui de Nova Andradina. E você que não conhece a nossa igreja, está convidado a conhecer, participar de um dos nossos cultos. Eu sou uma pessoa que sou muito tocada através da palavra de Deus que é ministrada neste lugar, através do louvor que é ministrado aqui, através da comunhão com os irmãos, que temos aqui, graças a Deus, um grupo de irmãos abençoados, que vão te tratar com muito carinho, com muito amor. Então, você que não conhece a nossa igreja, participe de um dos nossos cultos, participe aqui da reunião de oração, é sempre uma bênção. Na quarta-feira que vem, o pastor Altair estará aqui, dando continuidade em Provérbios, estamos quase finalizando. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, de alegria, amém? Em nome de Jesus. Eu vou ter que precisar da ajuda do Gabriel aqui para me finalizar.